No próximo capítulo de Volta por Cima, as tensões entre Beatriz, Juliano e outros personagens centrais alcançam um novo ponto alto, trazendo uma série de conflitos, revelações e decisões que prometem mudar o rumo da história. Beatriz finalmente confronta Juliano, expressando sua mágoa e decepção com Clarice, que ela sente ter a substituído por Bia. Confusa e ferida, Beatriz desabafa com sua amiga Glorinha e afirma que deseja voltar para Petrópolis, buscando se afastar das complicações que envolvem Juliano e a confusa dinâmica familiar em que foi envolvida. Enquanto isso, Beto, que está cada vez mais próximo de Beatriz, decide procurá-la. Maristela, ao perceber o envolvimento de Beto com Beatriz, alerta Juliano de que o rapaz não se afastará facilmente dela. Em paralelo, Lígia tenta se reaproximar de Celeste, o que gera uma forte reação de Raimundo, que se mostra irritado com essa aproximação inesperada. Esse é apenas o início de um capítulo repleto de desencontros e desentendimentos, mas também de reencontros emocionantes. Ao se ver ignorada por Clarice, Beatriz começa a deduzir que a mãe optou por dar mais atenção a Bia, sentimento que só a afasta ainda mais de sua família. Ela então reafirma a Glorinha seu desejo de deixar tudo para trás e retornar a Petrópolis. Enquanto isso, Edu responde ao anúncio romântico de Celeste, que mexe com o coração da jovem. Raimundo, preocupado, exige que Beto não se afaste de Bia e o pressione a manter seu compromisso, temendo que seu interesse em Beatriz comprometa a situação com a neta. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Clarice, ciente das acusações que Juliano faz a Beatriz, repreende o rapaz, que insiste em ver Beatriz como uma ameaça. Juliano, no entanto, se enfurece ainda mais ao ler uma reportagem de Beto em um jornal, que exalta as qualidades de Beatriz. Em um esforço de controlar a situação, Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas Beto se recusa, firmando sua posição. Esse confronto só piora a relação entre eles, com Juliano ameaçando romper laços com Raimundo, enquanto Bia, em meio à tensão, passa mal. A situação familiar também se complica para Yolanda, que não permite que Ana Maria vá à praia de biquíni, mostrando a rigidez de suas crenças. Já Edu, por sua vez, admite para Anita que não consegue se entender com Nelson, evidenciando as dificuldades na convivência entre eles. Orlando, outro personagem envolvido nas tramas familiares, recusa uma proposta de trabalhar com Marlene, revelando a complexidade de seus próprios valores e dilemas. Após a publicação da reportagem, Beatriz encontra Beto e o agradece pela homenagem. Já Juliano, como forma de manter controle sobre os acontecimentos, decide contratar Marlene como sua secretária. Entretanto, Beto, Beatriz, Ulisses e Glorinha decidem se unir e participar de um protesto em frente à Perfumaria Carioca, colocando-se em posição contrária às ações de Juliano. Em resposta, Juliano ordena que seus seguranças intervenham contra os manifestantes, resultando na prisão de Ulisses e Glorinha. Ana Maria corre para alertar Yolanda sobre o ocorrido. A tensão aumenta quando Maristela decide seguir o carro onde Beatriz está, determinada a descobrir tudo sobre seus passos. Em outro cenário, Ronaldo desabafa com Lígia sobre as dificuldades com Raimundo e Beto, buscando conforto e conselhos. Guto, por sua vez, conversa com Edu sobre Eugênia, e Nelson se mostra indiferente às conquistas de Edu, revelando suas próprias questões mal resolvidas. Maristela, vendo o crescente envolvimento entre Beto e Beatriz, oferece uma grande quantia em dinheiro para que a jovem se afaste dele. Beto, ao descobrir essa tentativa de suborno, fica indignado com a atitude de Maristela e condena sua falta de escrúpulos. A própria Bia, ao saber do ocorrido, se revolta contra a avó. Clarice, então, decide repreender Maristela, que se vê acuada e sem argumentos para justificar suas atitudes. Enquanto isso, Ulisses alerta Beto sobre um boicote que está sendo promovido contra a Perfumaria Carioca, o que leva Juliano a pressionar Raimundo para tentar reverter a situação. As vendas da perfumaria começam a cair,
e Orlando informa a Juliano sobre a crise que se aproxima. Raimundo se sente pressionado, mas Juliano não lhe dá opções e exige que ele resolva a situação. No núcleo de Eugênia, a falta de notícias sobre Guto a preocupa, mas ela encontra consolo nas palavras de Celeste, que tenta acalmá-la. Já Edu confessa a Guto seu desejo de encontrar um amor, e Guto, em um gesto afetuoso, convida Eugênia para jantar, tentando agradá-la e aliviar suas preocupações. Enquanto isso, os personagens celebram o concerto do telhado do clube e o sucesso da rifa, que contribuiu para a quitação da dívida de Bia. Beto, tentando amenizar as tensões e promover a reconciliação, sugere que Juliano contrate Beatriz como garota propaganda da perfumaria carioca. Juliano gosta da ideia e pede que Beto convença Beatriz a aceitar a proposta. No entanto, Bia fica descontente com a decisão de Juliano de dar esse destaque a Beatriz, e Maristela, percebendo o risco, alerta Juliano sobre as possíveis consequências de suas decisões na empresa. Beatriz, ao saber da proposta, diz a Beto que deseja manter distância da família de Juliano, relutante em envolver-se em mais conflitos. Glorinha, porém, sugere que trabalhar na perfumaria carioca pode ser uma oportunidade para Beatriz se aproximar de Clarice e fortalecer os laços com a mãe. Em um desfecho leve, Eugênia convida Guto para jantar em sua casa, e Nelson, ao saber do convite, mostra-se animado, criando expectativas para o encontro. Juliano, decidido a resolver todas as pendências e controlar a situação, garante a Raimundo que encontrará uma maneira de convencer Beatriz a trabalhar para ele. Ele, então, parte em busca de Beatriz, determinado a colocar seu plano em prática e manter sua influência sobre ela. Os próximos capítulos prometem trazer novos conflitos, alianças e um clima de suspense, deixando a audiência ansiosa para descobrir o destino de cada personagem. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma cena cheia de tensão trará Maristela e Beatriz frente a frente em um confronto inevitável. Após Beto terminar mais uma vez com Bia, sua namorada insistente, Maristela, que é a avó de Bia e uma mulher de personalidade forte, decide intervir diretamente para tentar afastar Beatriz da vida de seu neto. Para aqueles que acompanham a trama, já ficou claro que Beto nunca esteve realmente apaixonado por Bia. Ele acabou aceitando o namoro mais pela pressão e insistência dela do que por sentimentos verdadeiros. A jovem, com o apoio de seu pai, Juliano, mantém o relacionamento apesar das hesitações de Beto, que por várias vezes tentou se libertar dessa situação. Recentemente ele chegou a terminar com Bia, mas voltou atrás após ser pressionado pelo sogro, que insiste em mantê-lo na família. A realidade é que o coração de Beto pertence a outra pessoa, Beatriz, a filha de Clarice, que acaba de entrar em sua vida e rapidamente conquistou seus sentimentos. Essa paixão tem sido uma constante fonte de angústia para ele, já que o impede de seguir adiante com Bia. Nos próximos episódios, Beto resolverá, novamente, dar um fim definitivo ao relacionamento com Bia, na tentativa de ser feliz ao lado de Beatriz. Essa decisão desencadeará uma reação inesperada de Maristela, que, ao perceber que Beatriz é a razão da separação, decide agir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No capítulo que irá ao ar em 14 de novembro, Maristela, decidida a proteger o relacionamento de sua neta, segue o carro de Beatriz até conseguir alcançá-la. No confronto direto, a socialite oferece dinheiro a Beatriz, com o objetivo de afastá-la da vida de Beto e garantir que o jovem permaneça ao lado de Bia. Convicta e orgulhosa, Beatriz recusa a oferta sem hesitar, deixando claro para Maristela que seu relacionamento com Beto não será interrompido por motivos financeiros ou por uma imposição externa. Esse embate entre as duas mulheres evidenciará o desprezo de Beatriz pela atitude de Maristela, e ela não deixará de desabafar com Beto sobre o ocorrido. Ao ouvir sobre a tentativa da avó de controlar sua vida amorosa,
Beto ficará indignado. A ação de Maristela será vista como uma grave invasão em sua privacidade e em sua liberdade de escolha, e ele condenará veementemente a postura dela. A situação também afetará profundamente Bia, que até então acreditava contar com o apoio incondicional da avó. Ao descobrir que Maristela tentou subornar Beatriz, Bia se sentirá dividida entre a lealdade à família e o respeito pelos sentimentos de Beto, entendendo que ele nunca foi completamente honesto sobre sua falta de interesse. Clarice, mãe de Beatriz, ao saber da situação, repreenderá Maristela, expressando seu descontentamento com a intromissão da sogra na vida de sua filha. A série de conflitos revela não apenas o embate entre diferentes personalidades, mas também a luta de Beto por sua própria liberdade e por um relacionamento genuíno. Por outro lado, Maristela se vê determinada a proteger o legado de sua família, mesmo que para isso precise recorrer a medidas extremas e manipuladoras. Enquanto Beto lida com as consequências emocionais de uma relação sufocante, a figura de Beatriz se fortalece, mostrando que ela não se deixará intimidar pelos interesses da família de Bia. Essa narrativa promete agitar ainda mais os espectadores, que acompanham ansiosos a trajetória de cada personagem e suas decisões. A atitude de Maristela não apenas cria uma tensão intensa com Beatriz, mas também gera atritos internos na própria família. Clarice, que até então mantinha uma relação respeitosa com a sogra, se vê em uma posição de confronto, defendendo sua filha e condenando a postura de Maristela. Este embate familiar adiciona uma camada de complexidade à trama, destacando os desafios das relações entre gerações e os limites do controle familiar sobre as escolhas individuais. A novela, com esse enredo instigante, convida o público a refletir sobre temas de liberdade emocional, lealdade familiar e a verdadeira natureza do amor. Os próximos capítulos prometem mostrar até que ponto Maristela está disposta a ir para proteger o que ela acredita ser o melhor para sua neta, mesmo que isso signifique colocar em risco as relações familiares e a própria felicidade de Beto. Após o intenso confronto entre Maristela e Beatriz, o clima de tensão não cessa, e cada personagem da trama, garota do momento, se vê impactado pela ação da matriarca. Embora Maristela tenha tentado proteger sua neta Bia, a tentativa de suborno não teve o efeito desejado e apenas gerou ainda mais complicações. Maristela, eu entendo que você queira proteger sua neta, mas isso não justifica a invasão de privacidade e a humilhação que você está tentando impor à minha filha. Beatriz não fez nada de errado, e se Beto está apaixonado por ela, isso não é culpa dela. Essa é uma decisão dele, uma escolha dele, e você precisa respeitar isso. Maristela, ao ouvir as palavras de Clarice, inicialmente reage com desdém, defendendo que tudo o que fez foi pensando no melhor para sua família. No entanto, a convicção de Clarice e sua firmeza fazem com que Maristela perceba o peso de suas ações. Pela primeira vez, a socialite se vê confrontada com uma realidade incômoda. Suas atitudes estão destruindo a própria família que ela tanto preza. Essa conversa abre uma reflexão em Maristela. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a questionar se suas atitudes foram motivadas pelo amor à família ou por uma necessidade de controle e perfeição que ela impõe a todos ao seu redor. Embora ainda hesite em mudar, algo dentro dela começa a se abalar. Enquanto isso, Beto e Beatriz finalmente conseguem viver seu romance sem tantas interferências, embora ambos saibam que o caminho à frente ainda terá desafios. Com a trama se desenrolando, Beto começa a perceber que amar Beatriz significa também proteger esse amor das pressões externas, especialmente da influência de sua família. Ele promete a Beatriz que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para ficarem juntos, e Beatriz, fortalecida por tudo o que passou, sente que também está disposta a lutar por esse sentimento. Nos capítulos que seguem, o público verá o impacto das ações de Maristela em cada personagem. Bia decide se afastar da avó, percebendo que a influência dela não traz mais o conforto que um dia trouxe. Clarice, por sua vez,
começa a apoiar mais abertamente o relacionamento da filha com Beto, mostrando-se uma verdadeira aliada nesse novo capítulo da vida de ambos. E Maristela, enquanto tenta lidar com as consequências de seus atos, se vê em uma jornada de autoconhecimento, tentando entender onde errou e se ainda há tempo para reparar os danos causados. Com essa trama intensa, Garota do Momento explora as complexidades das relações familiares, os limites da interferência e a busca pelo amor verdadeiro em meio a tantas pressões. A narrativa faz o público refletir sobre até que ponto vale a pena lutar contra o destino de outras pessoas e onde o controle sobre a vida dos outros pode se transformar em uma prisão para si mesmo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a personagem Beatriz vai protagonizar uma trajetória de superação. Inicialmente rejeitada pela própria mãe, Clarice, que não se lembrará dela, Beatriz enfrentará desafios intensos, em especial os ligados ao preconceito por ser uma mulher negra em uma época onde o racismo e o machismo ditavam muitas das regras sociais. No entanto, Beatriz não apenas superará esses obstáculos, mas também se tornará uma das figuras mais influentes da publicidade de sua época, ao ser escolhida como garota propaganda de uma grande marca de sabonetes no país. A trama de Beatriz começa quando ela descobre que sua mãe, Clarice, está viva. Determinada a confrontá-la e cobrar explicações sobre o abandono, Beatriz parte para o Rio de Janeiro. Ela carrega em si o peso de uma infância difícil, marcada pela ausência materna, e espera finalmente entender por que foi deixada para trás. O que Beatriz desconhece é que Clarice sofreu um acidente grave anos antes, o que lhe causou uma perda de memória. A única coisa de que Clarice se lembra é que tinha uma filha chamada Beatriz, mas não tem qualquer lembrança concreta da verdadeira filha que ela abandonou. Nesse cenário complicado, surge a vilã Maristela e seu filho, Juliano. Aproveitando-se da fragilidade de Clarice, eles arquitetam um plano para enganá-la e tomam o controle da situação. Inventando uma nova versão da história, eles manipulam Clarice para acreditar que outra menina, também chamada Beatriz, é sua verdadeira filha. Com essa mentira, Maristela e Juliano criam uma situação que impede Clarice de reconhecer a verdadeira Beatriz, reforçando um ambiente hostil para a protagonista. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Após anos de espera, Beatriz finalmente chega ao Rio de Janeiro e logo percebe que a realidade que encontra é muito diferente do que imaginava. Em vez do encontro afetuoso que esperava, ela se depara com uma mãe que não a reconhece, uma sociedade elitista e preconceituosa e um cenário emocionalmente desafiador. Nesse contexto, Beatriz conhece Beto, um jovem carismático com quem desenvolve uma conexão especial, e Glorinha, que se torna sua amiga e grande apoiadora. Glorinha, sempre leal e otimista, decide ajudar Beatriz em sua busca. "Vou usar meus superpoderes para te ajudar a encontrar tua mãe", diz Glorinha, em uma cena marcante. Como moradora da pensão de Yolanda, ela representa a amizade e a força que Beatriz precisa para enfrentar os momentos mais difíceis. O reencontro entre mãe e filha acontece na inauguração de uma loja da perfumaria carioca. Mas em vez de ser um momento de felicidade, ele acaba se transformando em um pesadelo. Clarice não reconhece Beatriz, o que leva a jovem a acreditar que foi substituída pela falsa Beatriz criada por Maristela. Esse encontro doloroso marca um ponto crucial na trama, pois a dor do abandono e da rejeição reforça a determinação de Beatriz em superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Ao princípio, Beatriz reluta em aceitar o convite, devido à ligação da empresa com Clarice e Juliano. No entanto, com o incentivo de Glorinha,
ela decide encarar a proposta como uma chance de construir sua independência e de finalmente se estabelecer em um novo ambiente. Como garota propaganda de uma das maiores marcas de sabonetes do país, Beatriz desafia os padrões dos anos 1950. Sua presença na publicidade de uma empresa renomada quebra tabus e redefine o papel da mulher negra na mídia. Além de alcançar uma visibilidade inédita, Beatriz abre portas para que outras mulheres, especialmente negras, sejam vistas e valorizadas na sociedade e no mercado de trabalho. A decisão de Beatriz de se tornar a garota propaganda representa um momento histórico na trama, pois mostra sua capacidade de se reinventar e de superar as adversidades. O sucesso da campanha publicitária a transforma em um ícone, trazendo não só fama, mas também o respeito que sempre lhe foi negado. Conforme Beatriz se torna mais conhecida, Clarice passa a ouvir falar da nova estrela da perfumaria carioca, mas não percebe que é a sua verdadeira filha. Ainda assim, algo na jovem lhe chama a atenção. Aos poucos, Clarice se sente mais curiosa a respeito de Beatriz, despertando a desconfiança de Maristela, que teme que qualquer proximidade entre as duas revele a farsa. Beto também percebe que algo estranho está acontecendo. Ele nota a semelhança entre Beatriz e Clarice, especialmente em certos gestos e traços. A proximidade de Beto com Beatriz o leva a investigar o passado e descobrir informações sobre a vida da jovem. Ele começa a desconfiar da história que Maristela contou a Clarice sobre sua suposta filha e compartilha essas suspeitas com Beatriz. A revelação de que sua mãe talvez não a tenha abandonado por vontade própria desperta em Beatriz um misto de esperança e insegurança, pois ela não sabe se Clarice acreditará nela quando a verdade vier à tona. Enquanto o clima de tensão aumenta, Juliano, cada vez mais incomodado com a influência que Beatriz exerce sobre Beto e Clarice, trama uma nova armação para desacreditar a jovem. Ele consegue manipular algumas fotografias e cria um escândalo envolvendo o nome de Beatriz, na tentativa de destruir sua reputação e fazer com que a perfumaria carioca a demita. A notícia se espalha rapidamente e Beatriz, mais uma vez, vê seu sonho ameaçado. No entanto, com o apoio de Beto e Glorinha, ela decide não se calar diante das acusações. Em uma entrevista à imprensa, Beatriz expõe a situação e denuncia as dificuldades que enfrentou por ser uma mulher negra no mundo da publicidade. A entrevista gera grande repercussão e divide opiniões, mas muitos começam a ver em Beatriz um símbolo de resistência e inspiração. O escândalo chega aos ouvidos de Clarice, que, impressionada com a coragem de Beatriz, decide conhecê-la pessoalmente para esclarecer o que realmente aconteceu. Nesse reencontro, que ocorre em uma das sedes da perfumaria carioca, as emoções afloram. Beatriz, mesmo magoada, se mostra disposta a falar a verdade, enquanto Clarice, visivelmente abalada, sente uma conexão inexplicável com a jovem. Durante essa conversa, Clarice começa a questionar as informações que recebeu de Maristela e Juliano ao longo dos anos. Aos poucos, a verdade sobre a farsa começa a vir à tona e Clarice percebe que foi enganada. Ela enfrenta Maristela e exige saber o paradeiro de sua verdadeira filha. Confrontada, Maristela tenta manipular a situação, mas pressionada por Beto e Glorinha, acaba confessando parte da verdade. Depois de anos de separação e sofrimento, Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua verdadeira filha. Em uma cena emocionante, as duas se abraçam e Clarice pede perdão por todos os anos de ausência e por ter acreditado na mentira de Maristela. Beatriz, emocionada, vê naquele momento o fechamento de uma ferida que carregava desde a infância. Ela sente que finalmente encontrou o lugar ao qual pertence e, mais do que isso, vê na reconciliação com a mãe a chance de recomeçar com um novo propósito. A partir desse reencontro, Beatriz decide usar sua fama e influência para combater o preconceito e abrir portas para outras mulheres negras na publicidade. Ao lado de Clarice, que também se sente motivada a mudar, ela começa a idealizar uma nova campanha para a perfumaria carioca. Desta vez,
destacando a diversidade e a beleza das diferentes culturas do Brasil. A trajetória de Beatriz em Garota do Momento é marcada pela resiliência e pela luta constante por reconhecimento e respeito. Seu reencontro com Clarice representa o triunfo do amor verdadeiro sobre a mentira e a manipulação, e sua ascensão como figura pública simboliza a quebra de barreiras para todas as mulheres que, como ela, enfrentaram o preconceito e os desafios de uma sociedade excludente. Essa nova fase de sua vida é, ao mesmo tempo, o encerramento de uma longa busca e o início de uma jornada de transformação. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.